Então esses são os grupos fase 2. Então vejam, a interação das enzimas, grupo fase 1, grupo fase 2, inativar, transformar em hidrossolúvel e fazer com que a substância seja mais facilmente excretada. Elas têm características próprias. Então, a característica da molécula vai influenciar nessa capacidade metabólica e na velocidade de metabolismo. Mas é só a característica da molécula? Não, tem outras características que vão afetar o metabolismo. É só a característica do grupo enzimático, polimorfismo? Também. A idade, os indivíduos muito jovens, neonatos, assim como os idosos, têm alterações de função e diversidade e maturação desses grupos enzimáticos. Então, nesses indivíduos, eu tenho menor atividade. Então, as doses têm que ser características específicas para indivíduos, para crianças muito novas e para indivíduos idosos. Já tem comprometimento, pode ter associado uma hepatite, uma fibrose, uma cirrose, a variação genética, como eu falei, polimorfismos genéticos, então, perda completa de atividade, redução catalítica, grupos enzimáticos são mais suscetíveis, outros menos. Estado nutricional, altera a atividade do citocromo, carência de vitamina C, E e B, reduz essa velocidade de metabolismo. Gênero, foi visto em animais, em roedores, as ratas têm menor capacidade de metabolizar xenobióticos, tornando-os mais suscetíveis. Certo? O polimorfismo, então os genes do citocromo, altamente polimórficos. A gente vai ver muito característico isso em alterações em relação a grupos étnicos, tá certo? Então, taxa de metabolização diferente entre os indivíduos, ação farmacológica diferente entre as etnias. Então, por exemplo, a 2D6 metaboliza 20% dos fármacos, 8% nativa, 8% inativa em caucasianos, 1% em asiáticos. Veja, há uma variação. A aldeído desidrogenase, importante metabolismo do álcool, é ausente em 50% dos asiáticos. Então, percebam, o metabolismo vai ser importante por esses efeitos finais da substância, ou efeitos adversos. Idade e sexo são os extremos. As crianças, sistema enzimático ainda não amadurecido, a ausência de reações de conjugação. Nos idosos, perda de massa hepática, diminui o metabolismo geral. O que mais? Doenças, cirrose, a própria esteatose. Então aqui nesses casos eu preciso fazer o quê? Ajustar a dose, porque eu posso ter aumento do fármaco ativo, porque eu não tenho metabolismo, compromete o metabolismo, provavelmente vai comprometer também a distribuição, porque nesse exemplo aqui não vai ter albumina, por exemplo, vai ter redução de albumina, como a gente viu lá na distribuição, tá certo? O que mais? A dieta. Por quê? O que é que eu disse? As enzimas que metabolizam esses fármacos são as mesmas enzimas que metabolizam os nutrientes. Então tem interação. Um exemplo de interação clássica são com os inibidores de monoaminoxidase, que é um grupo de fármacos da década de 50, tratamento da depressão. Tá certo? Entendam. Qual é a interação com o alimento? Os alimentos são ricos em tiramina, por exemplo, vinhos, queijos, alimentos em conserva. A tiramina, ela tem uma característica de ser um agonista indireto da adrenalina, né? Adrenérgico, tá? Então, em excesso, eu tenho... Quem é a principal enzima que metaboliza catecolaminas? É o grupo das monoaminoxidases, né? Quer dizer, que vai fazer o processo de, assim, junto com as metiltransferases, como a gente viu a metilação. Mas as monoaminoxidases é o principal grupo, só as MAO, né? Monoaminoxidases, tem do tipo A e do tipo B. São enzimas responsáveis por degradar as catecolaminas junto com a catecorto-metiltransferase, e vai ser importante para degradar os inibidores, quer dizer, os inibidores da MAO. Qual o objetivo do tratamento da depressão? Se inibe a enzima, tem mais neurotransmissor, reduz o efeito depressivo. De grosso modo. A tiramina também é degradada pela MAO. E como a tiramina tem um efeito indireto, é um agonista indireto adrenérgico, quando eu inibir a MAO, eu não vou degradar a tiramina e vou ter efeitos adrenérgicos. Se o indivíduo, por exemplo, é hipertenso, eu vou ter aumento da hipertensão, pode ter até uma emergência hipertensiva. Então, olha, tem uma interação. Quer dizer, um fármaco que inibe um grupo enzimático impede que parte de um alimento
seja degradado por esse mesmo grupo enzimático e faça um efeito adverso. Entenderam?